Olá, alunos. Próxima semana nós iremos adentrar em um novo tema. Vamos falar sobre os numerais. Mas antes que a gente possa vir a entrar, eu achei necessário que a gente pudesse ver um resumo dos adjetivos, já que nós tivemos semanas de provas que antecederam o conteúdo. Eu não coloquei nenhum vídeo justamente para não atrapalhar a parte de vocês responderem as avaliações. Mas agora a gente vai fazer um resumo de todo o conteúdo. As atividades também ajudaram a gente a assimilar bastante conteúdo. Mas acho interessante também gravar um vídeo para a gente ver um resumão aqui dos adjetivos, os tipos de adjetivos, como classificá-los e etc. Vamos começar. Nossa agenda, como sempre fazemos. E aqui nós temos a nossa aula de adjetivos. A gente começa primeiro fazendo a pergunta, né? O que são adjetivos? Adjetivos é uma classe da palavra da língua portuguesa que ela atribui característica ao substantivo. Se você pega um caderno e diz que esse caderno é bonito, então caderno é substantivo, porque é o nome de uma coisa, de um objeto, e bonito é o adjetivo, pois o qualifica como bonito. E nós temos 4 tipos de adjetivos. Nós temos o adjetivo simples, o adjetivo composto, o adjetivo primitivo e o adjetivo derivado. Assim como o substantivo também tem os seus tipos, o adjetivo também possui o deles. Vamos começar com os adjetivos simples. Deixa eu só mudar aqui para a função de caneta. O adjetivo ele é considerado simples quando ele só tem uma palavra. Por exemplo, se eu fosse qualificar qualquer coisa, que qualificação poderia usar? Poderia usar magro, né? Magro. Magro, ele é um adjetivo, porque ele é uma palavra que está só, não está agregado com nenhuma outra palavra. Então, ele é um adjetivo simples. Por isso que ele qualifica um objeto. No caso aqui, ele qualifica um ser, né? Magro. O que qualifica ele como simples é o fato dele estar só. Muito bem. Próximo. Adjetivos compostos. Como eu qualifico um adjetivo composto? Ora, se o adjetivo simples é porque está só, então composto é porque ele está acompanhado. Por exemplo, você tem a palavra, não sei se eu vou conseguir escrever, mas vamos lá. Super interessante. Vou tentar escrever aqui. Interessante. Tem a palavra super interessante. Eu pergunto para vocês, se você separa essa palavra no meio, ela perde sentido? Você vai tirar super. Continua sendo uma qualidade. A qualidade de super é o aumentativo de normal. Super. Né? Interessante é uma qualidade dada a um ser ou um objeto. Interessante. Então, eu tenho 2 adjetivos. Super interessante. Então, esse adjetivo ele é composto porque ele possui 2 adjetivos, o super e o interessante. Lembrando, toda vez que você for qualificar uma palavra como composto, você tem que saber se os 2 são adjetivos ou se um dele é adjetivo, o outro é substantivo, um é verbo, advérbio, porque dependendo da qualificação que você for dar, pode não ser um adjetivo composto. Por exemplo, se eu uso a palavra, vamos dizer, uma palavra composta, que vocês até viram já nas provas. Amas de leite. Amas de leite é um adjetivo composto? Aí você tira, porque amas é o verbo, o advérbio, substantivo, adjetivo. Se um deles não for adjetivo, então ele não pode ser adjetivo composto. Para ser adjetivo composto, ele tem que ter
os dois nomes sendo adjetivos. E o primitivo é aquela palavra que você sabe que dela gera outras palavras. Sem ser substantivo, né? Lembrando que não pode ser um substantivo, porque você pode pensar assim, professor, quer dizer que primitivo é igual aquele do substantivo primitivo, ferro, ferrugem. Não, porque ferro é um substantivo. E para ser adjetivo primitivo, ele precisa ser adjetivo. Por exemplo, você tem a palavra puro. Puro é substantivo? Não, não é. Puro é uma qualidade de algo que é limpo, né? Puro. Algo que não tem defeito, puro. Que palavra a palavra puro poderia gerar? Poderia gerar a palavra pureza. Entenderam? Pureza. Então, eu sei que puro é um adjetivo primitivo, porque ela gera outra palavra conhecida como pureza. E essa palavra pureza que foi gerada, ela acaba se tornando o quê? O derivado. Porque eu sei que pureza originou de puro. Então, ele é derivado de puro. E assim nós falamos. Por exemplo, deixa eu ver que outra palavra que a gente pode usar. Formoso. Palavra bem complicada, né? Formoso. Formoso é algo que é bonito, né? Algo que foi bem feito, né? Eu posso dizer uma palavra primitiva, formoso. Se eu quiser usar o derivado dessa palavra, seria formosura, né? Aumentou o nome ficou maior e se tornou derivado. Formosura é o derivado de formoso. E assim você faz com qualquer outro adjetivo. Vamos lá, continuando. Depois que você aprendeu o que são adjetivos simples, composto, primitivo e derivado, agora você vai aprender que os adjetivos eles são o quê? Também tem gêneros. Os adjetivos eles têm gêneros. Eles podem ser uniforme e pode ser biforme. Que também nós vimos no substantivo. O adjetivo uniforme é quando ele apresenta dois gêneros, feminino e masculino. Por exemplo, a palavra feliz. Desculpem, gente, eu falei que ele apresenta dois gêneros, né? Mas ele não apresenta dois gêneros, por isso que é uniforme. Vem de único, única forma. Feliz. Você pode dizer feliza, colocar um A aqui, né? Um A. E dizer feliza, não pode. Então ele é uniforme porque só existe feliz, o adjetivo feliz. Mas se eu tivesse outra palavra, por exemplo, escutem essa palavra. Carinhoso é um adjetivo? É. Carinhoso é uma qualidade de um homem, um animal que é carinhoso. Mas eu poderia chamar que uma mulher ou uma cachorra, uma cadela poderia ser carinhosa? Uma gata poderia ser carinhosa? Sim, poderia, não perderia sentido nenhum. Então, esse adjetivo ele é biforme. Bi vem de dois, quer dizer que ele pode assumir duas formas, uma no masculino e outra no feminino. Simples assim. Então, nós vimos já que os adjetivos, eles possuem tipos de adjetivos, podem ser simples, composto, primitivo, derivado. Agora, nós sabemos que os adjetivos possuem gêneros uniforme, biforme. E agora nós vamos ver que os adjetivos possuem número. Eles são classificados com número, singular ou plural. Isso é bem simples, né? Se você tem a palavra, vamos colocar um adjetivo simples. Vamos ver aqui, pensar num... aquele mesmo que a gente viu, feliz. Eu sei que ele é uniforme.
mas isso não impede de ele ir para o plural. Qual o plural de feliz? Felizes. Então, ele possui o quê? O singular e o plural, como qualquer outra palavra. E depois dos números, adjetivos da qualificação como número, temos eles como grau. Os graus do adjetivo é comparativo e superlativo. O comparativo, o nome já diz, é para comparar qualidades. E o superlativo é para intensificar o valor do objeto. Né? Vamos lá. O comparativo ele possui de igualdade, superioridade. O superlativo ele possui o absoluto e o relativo. Então, o comparativo tem igualdade, superioridade, inferioridade. E o superlativo, o absoluto e o relativo. A gente sabe que toda vez que você usa o comparativo de igualdade, a gente usa o tão quanto, né? Eu não vou colocar a palavra toda, só a letrinha. Tão quanto. O de superioridade é quando ele usa o mais que, ou mais do que, MQ. E de inferioridade quando eu uso menos que, ou menos a que. Então, eu tenho o TQ, MQ e o MQ. Se você quiser decorar assim, né? Igualdade, então, quanto, superioridade mais que, ou mais a que, e inferioridade menos que, ou menos de que, ou do que. Por exemplo, eu vou fazer uma frase usando o comparativo de igualdade. Eu poderia dizer que o professor de matemática é tão bom quanto de geografia. Eu estou comparando os dois de igualdade. Agora, superioridade, um tem que ser maior que o outro, né? Então fica, o professor de matemática é melhor, né, que o professor de geografia. Ou é mais habilidoso que o professor de geografia, mais inteligente, depende da palavra que você usar, né? E o de inferioridade, você pode dizer assim, João é menos feliz que Pedro. Então, você está dizendo que é menos, então é inferioridade. E o superlativo absoluto, ele é dividido em outros dois tipos, e o relativo também, é o que nós vamos ver agora. Adjetivos, grau superlativo. O superlativo é dividido em absoluto, analítico, e o superlativo absoluto, sintético. Como eu já expliquei na aula passada, o absoluto analítico, ele divide o grau em duas palavras. Por exemplo, se você vai dizer que aquela moça, vamos lá, aquela moça é extremamente organizada. Isso é o que? Superlativo absoluto analítico. A moça é extremamente organizada. Agora, se eu fosse colocar no superlativo absoluto sintético, já uso o íssimo, né? Você diz assim, Luiz é inteligentíssimo. Então, o sintético tem essa questão de deixar uma palavra só e usar os íssimos. Enquanto o analítico, eu sempre separo em mais de uma palavra para dar ênfase na palavra dela de maneira separada, não de maneira completa como uma só. E depois do superlativo absoluto, nós temos o superlativo relativo. Né? Superlativo relativo. Lembrando, o grau superlativo, a gente dividiu ele em dois. Superlativo absoluto, superlativo relativo. O que a gente viu agora foi o superlativo absoluto, que a gente tem o analítico e o sintético. E agora nós temos o superlativo relativo, que é o de superioridade e o de inferioridade. O superlativo relativo de superioridade, o próprio nome diz, ele vai deixar aquilo superior. E eu vou usar o que? Uma palavra para deixar superior? Eu vou usar sempre esse tipo de palavra. A mais. Porque você não compara com ninguém. Lembrando que ele não pode ser usado como de comparativo. De igualdade, superioridade ou inferioridade. Porque você não compara ninguém. Você simplesmente diz que é o melhor de todos.
Por exemplo, eu uso a palavra a mais. Eu posso dizer uma frase: a menina é a mais inteligente da turma. Então não existe outra pessoa mais inteligente que ela. E o superlativo relativo de inferioridade, você usa o. Se aqui é a mais, então aqui vai ser o menos. O menos. Então vamos dizer uma frase: o garoto é o menos esperto da sala, menos esperto da classe. Então esse o menos é porque não existe outra pessoa menos esperta que ele. Ele é o menos esperto. Então, para você não confundir o superlativo relativo com o comparativo de superioridade ou comparativo de inferioridade, é só lembrar que o superlativo só existe aquela pessoa, ou melhor ou pior. Enquanto no comparativo, você está falando de uma pessoa escolhida entre todas. É como se no comparativo de superioridade, inferioridade, você tivesse escolhesse uma pessoa a dedo para comparar com alguém, ou com você, ou com alguma coisa. Já no superlativo, você não está comparando com ninguém. Dentro de toda uma sala de 100 pessoas, você está dizendo que você é a mais esperta. Dentro de um país, você compara, aquele cientista é o menos conhecido de todos. Então, você está comparando com uma coisa genérica, bem genérica. Pois é, pessoal, aqui nós terminamos nossos adjetivos. Na nossa próxima aula nós vamos dar introdução aos numerais. Vai ser um videozinho simples sobre numerais, porque vocês já viram ele no terceiro, no quarto. Eu vou só acrescentar algo mais, só dar uma pitadinha de sal no conteúdo de algum detalhe a mais que a gente aprende no quinto ano. Então, aguardo vocês na próxima aula. Tchau!